Compulsão alimentar. Você com certeza já ouviu falar. Você com certeza já ouviu alguém que sofreu desse transtorno, ou até mesmo você já ouviu, já sentiu na pele os problemas relacionados a isso. E é hoje esse o nosso assunto, que a gente vai abordar de uma forma bem direta, bem clara e bem limpa, onde a gente vai conseguir constituir de várias formas, científica, prática, todo esse assunto e dando a você o melhor respaldo possível. Eu sou Gustavo Carvalho, nutricionista, e estarei explicando para vocês um pouquinho a respeito de todos esses problemas relacionados à compulsão alimentar. Quando a gente fala a respeito da compulsão alimentar, o primeiro grande fator, o primeiro grande indício, o primeiro grande ponto que a gente precisa relacionar é que ela tem um cunho mental. Ou seja, o transtorno ele é causado por alguma alteração da parte mental, neurológica. A gente tem sim algumas mudanças associadas à parte hormonal, tendo em vista a má eficiência ou a má produção de alguns hormônios que causam um pouco mais de saciedade, um pouco mais de prazer, e tudo isso vai gerando uma disfunção do comportamento. Comportamento este que pode ter alguns outros fatores como um gatilho. Digamos assim, pode tornar esse problema ainda muito maior. E a gente acaba tendo alguma experiência de consultório e buscando justamente relacionar os principais pontos. E quando a gente fala em compulsão alimentar, eu que já trabalhei com tantos atletas, seja de uma categoria de esporte de futebol, taekwondo, como eu já expliquei para vocês, mas também trabalhei muito na linha do fisiculturismo. Linha do fisiculturismo tem uma característica muito específica, eles são fiéis ao processo, eles são rígidos no processo. E de uma forma ou de outra, essa rigidez alimentar acaba gerando um tipo de comportamento muito controverso, principalmente quando esse atleta não está em competição. Ou seja, dietas muito intensas, muito rígidas, que cobram demais ou que têm uma característica, um aspecto muito mais exigente, elas acabam criando uma fobia. Eu tenho casos de pacientes que eu tenho em consultório que já tiveram êxitos em campeonatos mundiais, em campeonatos internacionais de altíssimo patamar, de competições menores também, que hoje passam o lado oposto da moeda. São pessoas que já tiveram uma vida relacionada a modelo, a viver da aparência, a consumir desse público que, de uma certa forma, produz tanta renda, produz tanta fama e hoje estão do lado avesso. Pessoas que criaram uma certa fobia e que após dietas tão intensas, como eu falei, hoje já não conseguem mais sentar-se diante de uma boa refeição básica como um arroz e feijão e um prato de salada, porque realmente aquilo já foi alguma coisa mais fugaz. Algumas pessoas que escutam falar sobre batata doce, só o nome já soa a ele um pesadelo. E tudo isso está muito constituído ao estilo de dieta que as pessoas querem introduzir na vida. No caso de um atleta, obviamente, eles são necessários, elas acabam sendo necessárias. E por via de fato, os resultados vão ser aderidos a partir do momento que você tem uma constância da dieta. Então você ter um patamar de dieta mais específico, obviamente que vai te levar a um nível físico, estético e possivelmente ao local mais alto do pódio. Isso é algo muito importante ser dito. É importante que você saiba que é esse realmente o caminho, principalmente quando você busca um afunilamento estético tão grande como em uma competição. Mas cabe ao nutricionista, cabe ao profissional que está ali trabalhando juntamente a ele, uma abordagem de: e aí, como é que vai ser a sua vida pós-campeonato? Como é que a gente vai fazer para tratar esse fator alimentar que foi tão espremido, foi tão apertado, foi tão rígido? E agora que você tem liberdade, como a gente vai fazer para você não ter libertinagem nesse processo tão complexo, que é passar por um período tão rígido e agora estar num período tão flexível, vamos chamar assim? É o que, para os atletas de fisiculturismo, a gente considera como o pré-contest e o período de off-season, que é onde o atleta tem uma demanda calórica maior, o off-season no caso, uma demanda calórica maior, tem uma potenciabilidade maior de treinos, ou seja, ele acaba exigindo índices calóricos maiores. E isso acaba sendo muito controverso, porque alguns atletas hoje se submetem a denominar off-season uma dieta livre. E por incrível que pareça, isso acaba sendo um baita terror. Porque na hora que ele vai entrar para um pré-contest ou para alguma competição, ele precisa de
mais dietas apertadas, em alguns casos maior composição hormonal, precisa de maior número de medicações que acabem gerando ali um processo de aceleração metabólica, ou seja, ele vai ter um conflito de saúde. E claro, quando ele está nesse período de off-season, ele acaba por ingerir calorias a mais, criando uma resistência insulínica não tão eficiente. Logo o corpo dele começa a perder um pouquinho daquela eficiência metabólica, daquela resposta de absorção, e tudo isso vai levando ele a uma característica física totalmente diferente. Quando a gente fala em atletas, é muito normal a compulsão alimentar após uma competição como essa. E se a gente for falar em atletas de um cunho mais geral, basquete, futebol, natação, também. Acreditem vocês, pessoas que vivem esse extremo de dieta, não talvez para a parte física, mas para a questão da performance, também são pessoas que têm um nível de exigência maior. E principalmente existe aquela síndrome da aposentadoria. O atleta após aposentado, ele já não tem mais aquele perfil de treino tão alto, ele já não tem mais aquela zona metabólica tão funcional, tão eficiente, mas ele tem os hábitos alimentares que ele construiu durante toda aquela trajetória. E geralmente, por ser mais novo, por ter uma linha de treino mais pesada, ele possibilitaria ao corpo dele um pouquinho mais de erro. Ele conseguiria, em cima ali da atividade física, da idade, compensar aqueles excessos. O problema é que a aposentadoria chega com a idade e a pessoa já não tem mais aquele metabolismo todo. Ele já não tem mais aquele comprometimento e aquela força física, aquele vigor físico a tal ponto de compensar aquela demanda calórica. E aí, meu amigo, os hábitos alimentares, eles persistem. Por quê? De uma forma ou de outra, aquilo foi criado e foi tão fortalecido ao longo de todo esse período que é muito mais difícil de ser tirado ou modificado ou até reeducado. E aí surge a compulsão alimentar para atletas. Então, vários são os motivos para um atleta atingir, infelizmente, o status de compulsão alimentar. Mas e você que não é atleta? Você acha que você não tem uma facilidade em apresentar um episódio como esse? Você acha que as pessoas que estão à sua volta apresentam esse quadro e é frescura? Não. Isso realmente precisa ser conversado e muito bem conversado. Principalmente porque quando a gente fala em motivos para levar alguém à compulsão alimentar, existe essa rigidez também, mas de uma forma desproporcional. A gente estava falando de atletas, a gente estava falando de pessoas que vivem de físico e performance. Mas e você que trabalha, que estuda, que tem filho, que tem família e se colocou ou criou uma cobrança tão grande a ponto de querer viver uma vida onde a dieta é tão extrema? Saiba que você acaba tendo os mesmos indícios. A partir do momento que você começa a adentrar apenas em dietas onde apresentam um nível de exigência muito alto e muito restritiva, você acaba gerando esse fator de compulsão de uma forma até mais evidente. Por quê? O atleta ele tem um cunho emocional mais controlado, então ele consegue se manter porque ele sabe associar muito bem que aquela dieta está em volta à medalha, está em volta ao sustento do patrocínio, está em volta ao sustento da família dele. Já você, que estava apenas querendo entrar para uma roupa, um vestido, não vai ter motivação suficiente para sustentar aquela dieta. E aí, meu amigo, não acredite que é possível retomar esse processo como uma forma de resolução de problemas. Isso às vezes pode estar te criando mais problemas. Dietas mais ostensivas, mais exigentes, mais rígidas, elas podem estar criando um buraco cada vez maior na sua vida e, infelizmente, te colocando ao lado oposto de tudo isso. E aí começa a surgir algumas outras características que podem ser muito evidenciadas. Por exemplo, um dos motivos para levar a pessoa à compulsão é porque depois de uma vida tão rígida ali de dieta, ela abandonou tudo aquilo, mas ela se sente no merecimento de comer algo. Ela acha que depois que ela fez toda aquela dieta e ela trabalhou toda aquela semana, uma semana dura, aceitou algumas coisas chatas do chefe, aceitou o trânsito, aceitou todos aqueles problemas da semana, é mais do que justo ela sentar no seu sofá macio, ligar a sua TV por assinatura, assistir um bom filme, colocar um balde de pipoca, um fast food, um doce, alguma coisa prática que não lhe acometa tempo para o preparo e ao mesmo tempo se delicie falando aquele jargão tão famoso: ah, eu mereço, ai,
Hoje meu dia foi assim. Ah, hoje o meu dia foi muito intenso e eu realmente mereço. Ah, hoje meus filhos me deram muito trabalho. Ah, hoje foi um dia onde eu me cansei e me estressei bastante. Eu definitivamente mereço. E aí começa a entrar em um problema muito maior, porque a busca por esse merecimento, infelizmente, vai ficando cada vez maior. O ser humano vai precisando de cada vez mais recompensa, assim como qualquer outro animal. Ele faz algum posicionamento que você pede, algum comando, ele merece um biscoito. Assim você vai começar a agir. Você vai começar a agir como se toda a sua relação de obrigatoriedade tivesse um grau de merecimento. E a partir do momento que você comia anteriormente meio pacote de biscoito, daqui a pouco você está comendo 2/3 desse pacote de biscoito. Daqui a pouco um pacote de biscoito já não é capaz de sustentar todo aquele ímpeto ou todo aquele desejo de merecimento. E aí você vai começar aquela busca mais do que compulsiva em abrir a geladeira, em procurar coisas que você nem sabe o que está procurando e, infelizmente, adentrar-se cada vez mais nesse cunho de compulsão alimentar. Isso acaba tendo uma característica também fisiológica, porque a parte hormonal começa a ter um desenvolvimento totalmente desproporcional. A leptina, que é um hormônio importantíssimo para a saciedade, passa a não ter a mesma ação, ou seja, você começa a comer, a comer, a comer e, de uma certa forma, ganhar um índice de tolerância muito maior. Então aquela mesma eficiência, aquele mesmo prazer, aquele mesmo suspiro que você tirava de que delícia, de 1, 2, 3 biscoitos, agora precisa de uma caixa inteira de biscoito. Ou melhor, precisa de 2 pacotes de biscoito. E você vai vendo que a introdução à compulsão alimentar, ela vai ganhando um nível cada vez mais intenso. Falando em motivos ainda, a gente tem uma lista vasta, mas hoje, século XXI, redes sociais, a gente não pode deixar de falar a respeito de Instagram, Facebook e todas essas armadilhas que vão sendo criadas à sua volta. É tão comum o paciente sentar até mim e me dar uma série de referências de físico que ele busca. Físico que na maioria das vezes posso colocar 60%, 70%, nem lhe cabem. Físicos que estão fora da sua própria capacidade anatômica, vamos dizer assim, da sua estrutura genética. E que, infelizmente, ele engloba naquele objetivo a busca pela tua felicidade. E por, na maioria das vezes, essa felicidade ser um quadro frustrante, é mais uma via de entrada para a porta da compulsão alimentar. Então, hoje, um dos fatores que a gente precisa saber reconhecer bem é a imagem de cada um. Saber se reconhecer, saber de fato quem cada um é e aonde pode chegar. Óbvio, a gente não está aqui para dizer que você não é capaz, muito pelo contrário, a gente está aqui para tornar as suas possibilidades reais. Mas a gente precisa ter um norte mais real para isso. E, infelizmente, o Instagram aproximou pessoas muito especiais de pessoas que estão na sua fase inicial. E seria como se eu quisesse começar o futebol hoje e falando para você, eu tenho como objetivo ser o Neymar. Pronto, Gustavo, eu quero que você faça com que o meu resultado seja o equivalente ao Neymar. Não funciona assim. E você precisa, no seu grau máximo de inteligência, começar a entender isso de uma forma mais geral. Você não vai conseguir o êxito no seu trabalho de direito, por exemplo, começando pela pós-graduação. Você não vai começar pelo doutorado do direito. Você não vai começar por um trabalho envolto de um juiz, por exemplo. Você vai começar pelo básico. Você vai começar pela introdução básica. Você vai começar pela introdução grega, a introdução ao direito. Ou seja, você vai começar por informações simples. E é assim para tudo. Se você é dentista, você não começa fazendo todo o seu trabalho de ortodontia, de implante. Não, você vai começar pelo básico, aprendendo quantos dentes você tem na boca. Mas, infelizmente, pela internet ter aproximado esses dois elos de uma forma a parecer tão simples, as pessoas se olham, criam um exemplo, falam que tem 2 pernas e 2 braços como aquela pessoa que ela está buscando como referência e criam dentro de si a obrigatoriedade ou até algumas pessoas um pouco mais leigas de forma simples a atingirem resultados tão extremos. E a gente precisa começar a conversar com essas pessoas, porque, como eu falei, compulsão é um problema mental, é um problema psicológico. Ele afeta hoje não só aquela pessoa, mas todas as pessoas que estão envoltas. E saber determinar de fato o que cada uma pode chegar e
que local, a que resultado cada um pode atingir, é fator crucial para que a gente evite essa entrada. Então, o bom profissional precisa ter afinidade suficiente com o paciente e até verdade suficiente para saber colocar as palavras certas e, de uma forma ou de outra, ir pousando esse sonho em algum local sustentável. Fazer com que esses objetivos se tornem reais, mas que eles não sejam indícios de sonhos tão altos a ponto de não serem nem alcançáveis. Imagina sustentáveis. Até porque isso gera frustração, gente. E a frustração é um sentimento muito difícil de lidar, principalmente porque varia de pessoa para pessoa. Um dos pontos que a gente precisa falar também como motivação, como entrada, como motivo para essa compulsão é a ansiedade. A gente hoje está vivendo aquela era do por que eu posso ter hoje se eu já posso ter ontem? Por que eu posso ter amanhã o que eu posso ter há dias antes de ontem, propriamente dito? Ou seja, a ansiedade é um dos fatores que vem acometendo a população de uma forma muito incisiva. Se eu busco, por exemplo, o êxito em um concurso público, principalmente se esse concurso público for de um grau de concorrência maior, eu não posso esperar que 1 mês, 2 meses de determinação profunda, sendo que eu vi da parte totalmente inicial do processo, do básico, eu posso esperar um êxito naquele concurso. É óbvio, isso para a vida de vocês é muito óbvio, mas infelizmente quando a gente retrata isso para a nutrição, para a estética, para esse fator de saúde, as pessoas parecem que estão perdendo esse feeling, essa sensibilidade. E elas acham que elas irão começar na faixa branca e por treinar juntamente com um faixa preta ou uma pessoa que já tem uma especialização maior, elas se tornarão aquela pessoa que elas querem pulando todas aquelas outras etapas, toda aquela graduação natural. Então a ansiedade que as pessoas vêm tendo de atingir esses objetivos, vem colocando as pessoas dentro de dietas mais rígidas, vem fazendo com que as pessoas comam com recompensa, vem fazendo com que as pessoas tenham problemas da sua imagem, enfim, vem fazendo com que motivos não sobrem para a entrada na compulsão alimentar. Esse foi o primeiro vídeo onde a gente fala sobre motivos. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre os sintomas que levam tudo isso, no próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito de compulsão alimentar e os seus sintomas.